tua palavra é a verdade. Então nós vamos relembrar bem rapidinho um pouco do que nós vimos na semana passada. E aí eu selecionei aquelas partes já que são importantes e voltadas diretamente para a nossa matéria, né? Que nós estamos estudando as cartas gerais. Então vamos relembrar, nós vamos começar relembrando. E inclusive eu passei para você como tarefa, para você memorizar o panorama geral do Novo Testamento, não é? Você memorizou? Quantos já conseguiram memorizar? Quantos já conseguiram? E olha, esse panorama geral vai estar na prova final. Falar em prova final, olha, vocês foram bem na prova, viu? Vocês foram ótimos na prova, muito legal, muito bom. Só não fizeram a tarefa. Só não fizeram as tarefas. Muita gente não fez as tarefas. Mas a prova vocês foram bons. Então vamos relembrar bem rápido esse panorama geral. E aí eu vou falando, vou passar para você, para nós lembrarmos dele, tá bom? Mas você já tem que, se ainda não memorizou, você tem que começar a guardar na sua mente essa informação. Todo o Novo Testamento se encaixa nesse panorama geral. E quando nós falamos o panorama geral, é exatamente a questão cronológica dos fatos narrados no Novo Testamento, né? É disso que nós estamos falando. Então, primeiramente, nós começamos o quê? Com a vinda de Cristo. Ó, qual é o sinal da vinda de Cristo? Vinda de Cristo. Depois, Jesus veio, e aí o que ele fez? Ó, ensinos de Cristo, pega aí com a sua Bíblia e folhear sua Bíblia, ensinos de Cristo. Depois que Jesus veio, ensinou o que nós temos? Morte de Cristo, né? Aí você faz aí ele na cruz. Morte de Cristo. E pronto, Jesus morreu e ressurreição de Cristo. E aí Jesus deixou a missão para que os apóstolos continuassem. E aí nós tivemos o quê? Igreja em Jerusalém. Né? Igreja em Jerusalém. Faça sinalzinho de igreja aí. Cadê o sinalzinho de igreja? Isso. Igreja em Jerusalém. Depois da igreja em Jerusalém, o que aconteceu? Igreja espalhada. E como espalhou? Gente, espalhou muito, não é? Como cresceu? Pronto, igreja espalhada. Depois da igreja espalhada, o que nós temos, gente? Segunda volta de Cristo. Segunda volta de Cristo. É o que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando esse ponto da segunda volta de Cristo. Nessa questão cronológica dos fatos do Novo Testamento, toda essa parte já aconteceu. E nós estamos vivendo a era da igreja. Ou seja, a igreja continua a se expandir, pessoas sendo salvas, o evangelho sendo pregado, e em todos os lugares do mundo, né? É interessante que a profecia diz que em todos os lugares do mundo seria pregado. Hoje, através das comunicações avançadas, o evangelho é pregado praticamente em todos os lugares do mundo. Até mesmo os lugares onde era proibido, era inacessível, já essa barreira foi quebrada, né? Em muitos dos lugares o evangelho está sendo pregado. Depois da segunda volta de Cristo, o que é que nós temos? Julgamento final, né? Julgamento final. E finalmente, depois disso, o que é que nós temos?
novo céu e nova terra. A Bíblia fala que tudo será desfeito, destruído. Pedro fala destruído pelo fogo. E tudo será destruído e será reconstruído uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, não é? Isso já vai acontecer depois do milênio. Primeiro Jesus vai voltar na segunda vez. Antes dele pisar em terra, no solo, nós vamos ver nos ares. E a igreja de Cristo, aqueles que realmente têm um coração devoto serão arrebatados. E outros ficarão passando a grande tribulação. E nesse período de grande perseguição, as pessoas os que morrerem pela causa de Cristo, irão diretamente se encontrar com aqueles que já foram arrebatados. E aí sim que virá a segunda volta de Cristo definitiva, para reinar sobre a terra. Durante 1000 anos de reinado de Jesus, onde aqueles aí que são os galardões, aí que nós iremos passar, antes de começar o reinado, para a recompensa, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, o nosso tempo de dedicação na obra, a nossa colaboração na obra de Deus, e nós seremos recompensados pelo que nós fizemos, né? E vamos reinar com Jesus por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, algumas nações vão se revoltar, e vai ter uma grande destruição da terra, e destruído pelo fogo. E aí que será reconstruído novos céus e nova terra. E por último, eternidade. Como é que é a eternidade que nós falamos? Eternidade. Pronto. Você consegue fazer agora sem olhar? Né? E tem até aqui as datas, olha. Deixar aqui para você, ó. Aí, ó. Pronto, aí. Tá aí. Vamos conseguir fazer isso aí? Vamos lá? Vamos ficar em pé então. Vamos ficar em pé então. Não, vamos, todo mundo sentado. Só esse lado aqui em pé. Só esse lado aqui em pé. Só esse lado em pé. Vamos ver qual vai ser o lado melhor. Eu quero um representante desse lado. Eu não vou falar nada aqui na frente. Eu não vou falar nada. Eu só quero ver um representante desse lado. Cadê o representante? Não tem corajosos, nem corajosas. Onde está a gente? Todo mundo com medo. Vem tu, então vem, tem que vir um. Pronto, eu vou passar para ele o microfone. Nem precisa de microfone? Senão tu vai atrapalhar os gestos, né? Ó, no meu 3. Tá bom? No meu 3. Vamos ver, e a gente, olha, vocês vão fazer silêncio, não vão falar nada, enquanto eles estão sendo avaliados, tá bom? 1, 2, 3. Vamos fazer o seguinte, foi só para esquentar, porque foi devagar, né? Foi só para esquentar, tá? Depois você vai ter o esquenta também de vocês, tá bom? Foi só para esquentar, porque ó, o negócio está devagar, viu, gente? Vocês tomaram café hoje? Não parece, realmente, eu estou percebendo que tem gente que não tomou café. Né? Por favor, então vamos, a última energia que você tem, no 3. 1, 2, 3. Melhorou, palmas para eles. Fica aqui. Jonathan, fica aí. Pode sentar vocês. Agora tem que ser uma representante, tá? Uma representante desse lado. Quem será a representante desse lado? Quem será? Cadê? Eu estou esperando. Eu estou esperando aqui na frente. Quem vai ser a representante desse lado? Olha, tá vendo? Olha aí. Tá vendo como é que são as coisas? Ensine, Dona Beth. Dona Beth deu uma aula para esse pessoal, tá? Então, devagar. Vamos lá em pé, vamos lá em pé. Fica aqui na direção deles. É da mesma forma, no meu 3, viu? No 3. 1, 2, 3.
Agora, seguinte, vocês que deu esquentada, já lubrificou as cordas vocais, né? Então agora é para valer, viu? Tudo bem? No 3, 1, 2, 3. Pronto, palmas. Fique aí, dona Beth, fique aí. Eu tive uma dúvida. Eu não sei se quem está dormindo são os homens ou as mulheres. Vocês querem tirar essa dúvida? Vamos tirar essa dúvida? Vamos. Primeiro, as damas escolhem. Vocês querem que vá os homens ou vocês? Os homens, como falou, os homens, vamos lá. Os homens em pé. Os homens, é contigo os homens, viu? No meio. Vamos lá, os homens em pé. Preparados? Rapaz, tem mais homem aqui do que ali, não é? 1, 2, 3, valendo! Palmas! Agora as damas, vamos lá as damas. No meio, dona Beth, no meio. Olha, eu estou pensando que as mulheres estão em maior número, viu? No meio, aqui no meio. Vamos lá, as mulheres estão em maior número. 1, 2, 3. Palmas, foram ótimos. Podem sentar. É interessante como tem gente que é atrasado, não é? Aí enquanto está fazendo aqui, a pessoa aí começa lá, não é? Mas ótimo. Olha, essa será uma questão que vai ter na prova, tá? Então por isso que eu estou lembrando você, olhando com você, ok? Outra que vai estar na prova, que nós, na verdade, precisamos conhecer. Todas as vezes que a gente estuda o Novo Testamento, eu relembro esses fatos por dois motivos. Primeiro, tem gente que não fez matéria de introdução ao Novo Testamento. Segundo, aquele que fez serve de revisão, né? Relembra aquilo que você estudou 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, olha lá, o portal do Novo Testamento. Não esqueça do portal do Novo Testamento. Começa com os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Esse portal vai também estar na prova. Eu vou ajudar você da seguinte maneira. Eu vou colocar o primeiro e último livro, o resto é com você. Viu? Mateus e Apocalipse eu garanto, o resto é você que vai fazer. E olha só, começamos com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos. Atos é um livro o quê? Histórico, perfeito. Depois do livro histórico, e aí gente, nós estamos verificando esse portal na forma em que está organizado na Bíblia. E a Bíblia, ela foi organizada de que forma? Por assunto. Fale para o irmãozinho do seu lado que ele não falou. Foi por assunto. Não foi colocado em ordem cronológica, mas sim por assunto. Depois do livro de Atos, que é um livro histórico, nós temos quais livros? Cartas paulinas. As cartas paulinas. Primeiramente nós temos as 9 direcionadas a igrejas, e depois as 4 que são chamadas de pastorais. Então vamos lá, começando, depois de Atos vem o quê? Depois,
Segundo Coríntios, não é segundo Coríntias não, viu? Coríntios está lá no Taquerão. É Coríntios, tá? Coríntios. Depois de 2 Coríntios vem Gálatas. Olha só. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você sobre Gálatas. Gálatas é uma referência a uma cidade ou uma região? Região da Galácia, né? Então, na verdade, era uma província do Império Romano, e quando o apóstolo Paulo enviou esta carta, diferentemente das outras enviadas às igrejas, ele enviou para a província, para as igrejas que ficavam naquela província, na província da Galácia, ok? Depois de Gálatas nós temos Efésios, e depois de Efésios, Filipenses, e depois... Olha só, vocês estão afiados, né? Legal. Depois de Colossenses nós temos 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Qual é um tema que ele aborda? Vê se você está por dentro. Fale para o irmão do seu lado o tema que é abordado em 2 Tessalonicenses. Agora pegou. Uau, agora pegou. Um dos principais temas é em relação à segunda volta de Cristo. Segunda volta de Cristo, viu? Fala em Tessalonicenses. Depois de 2 Tessalonicenses nós temos o quê? Aí nós temos, olha só gente, vai começar a série das 4 cartas pastorais. Foram escritas às pessoas, não mais às igrejas, mas às pessoas que de certa forma lideravam as igrejas e tinham uma influência muito grande, como Timóteo e Tito principalmente. E Filemon era em relação a Onésimo, que era um escravo, e o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, falando deste escravo, pedindo misericórdia, que ele havia fugido, e outras coisas mais em relação a este assunto, não é? Então nós temos aqui, primeiro vem o quê? 1 Timóteo, vamos lá juntos? E depois de 1 Timóteo? E depois de 2 Timóteo? E depois de Tito? Ah, rapaz, vocês estão afiados, olha só. Eu estou me sentindo no Nova Kids. As crianças respondendo tudo, né? Tudo. E agora, gente, olha, agora vai iniciar as cartas gerais. As cartas gerais. E estas cartas gerais, elas são, na verdade, os livros que nós estamos verificando nessa matéria. Hoje, acaba a parte introdutória. A partir da próxima aula, nós vamos olhar os livros como um todo, dando uma pincelada. Nós não vamos fazer como nós fizemos quando olhamos o livro de 1 Coríntios, não é? Que era o objeto de estudo apenas 1 Coríntios. Aqui não, nós vamos dar uma pincelada, nós vamos ver o tema central de cada livro. Vamos encontrar este tema nos livros. E aí nós vamos fazer umas observações bem diretas sobre os assuntos que são abordados e a importância destes assuntos para a igreja hoje, para a igreja atual. Porque esse é o grande segredo da palavra de Deus. Quando os apóstolos estavam escrevendo, eles não tinham ideia que aqueles escritos seriam usados hoje. Eles não tinham ideia disso. Mas, na verdade, Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras, sabia muito bem que iria acontecer exatamente isso. E hoje é o livro de regra e fé importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Não dá para desvincular Bíblia de cristianismo, Bíblia de cristão. Não dá para desvincular. Nós dependemos diretamente daquilo que Deus deixou através dos apóstolos ou as pessoas que por eles tinham respaldo, não é? O respaldo dos apóstolos. Então vamos lá. Primeiro livro das cartas gerais é o quê? Hebreus. Quantos leram os 7 capítulos de Hebreus? Olha, melhorou, gostei agora, viu? Nós vamos terminar essa semana Hebreus, depois eu vou dizer para você como você vai fazer. Depois de Hebreus vem Tiago, e depois de Tiago vem primeiro a Pedro.
Pedro, né? E aí foi, de fato, o apóstolo Pedro quem escreveu este livro, que tem o seu nome como título do mesmo. Depois de 1 Pedro, nós encontramos o que, gente? A segunda carta escrita por ele, né? E é interessante que as cartas gerais, por incrível que pareça, a maior parte delas, tá? Com exceção de Tiago, Hebreus, você vai ver isso hoje. Elas foram escritas no final, antes de Apocalipse, entre os anos 80 e 95 da era cristã. E hoje nós vamos olhar exatamente as datas em que cada uma dessas cartas gerais, elas foram escritas. E o que é interessante é nós contextualizarmos este momento em que elas foram escritas com as igrejas, das lutas que elas viviam, com o contexto político delas e com o contexto eclesiástico. O que acontecia nas igrejas nesses momentos. Nós vamos olhar isso, inclusive, na aula de hoje. Depois de 2 Pedro, nós temos 1 João, depois... E, finalmente, o quê? Aí nós temos o último livro, que é o livro de... Gente, de fato, Apocalipse foi o último livro do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, a ser escrito, né? Pelo apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos. Pronto! Você decorou isso? Decorou já? Decorou? Então fale para o seu irmão do lado. Fale para o seu irmão do lado. Fale para o seu irmão do lado. Aí todos... Olha, nós temos que memorizar esses versículos. Memorizar esses versículos, viu? E esse portal vai estar lá na nossa provinha com uma questão. Ainda você vai ter que colocar Evangelhos, livro histórico, cartas de Paulo às igrejas, cartas de Paulo pastorais, cartas gerais e livro profético, viu? Você tem que colocar isso aí direitinho. Vamos lá, tem gente que está engatando aí falando, mas vamos lá, tenta desengatar, tenta desengatar, tenta desengatar. Tem uma musiquinha que ajuda a gente a memorizar esses livros. Quem conhece essa música? Quem canta bem essa música? Porque eu sou péssimo. Ana, por favor, Ana, vem cá com a gente. Vem cá com a gente, Ana, por favor. Porque se eu for cantar aqui, os irmãos vão tampar o ouvido. Eu não quero que os irmãos vão embora, né? Quero que você fique na aula aqui comigo. Então, olha só, é bem fácil. E aí ajuda aquela pessoa que ainda não memorizou, não é, Ana? Então, vamos lá. Bora lá, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios. Você tem que mexer no embalo. É embala nenê. Vamos levantar, vamos levantar. Ó, aqui, ó. Ninguém parado, é embala nenê. Você não pode. Mateus, ó. Vamos lá, de novo, Ana. Com você, Ana. Participação especial de Ana, Raio e Andão. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Os 27 livros estão nos Velho Testamento, eles estão. Perdão, nervosismo. Podem sentar. Olha, eu vou pedir para o Panda. Cadê o Panda? Botar na página da igreja, tá? Coloca na página da igreja essa musiquinha.
eu acho que eu tenho comigo, mas é bem fácil, na internet tem, não tem direitos autorais, dá para colocar direitinho. E aí você que está memorizando, aí você pode baixar para o seu computador essa música, e aí você vai cantando, né? Vai cantando, daqui a pouco já está memorizado o livro, todos eles, do Novo Testamento. Então vamos lá, vamos revisar agora, nesses últimos minutos antes do intervalo que nos faltam, aqueles pontos que nós abordamos na aula passada, já fazendo uma referência introdutória às cartas gerais, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, o que você tem que entender, e nós até conversamos a respeito disso na aula passada, com a expansão do cristianismo. Gente, e de uma forma impressionante, se nós olharmos para a realidade, as dificuldades que existiam para a expansão, para a comunicação, na época dos apóstolos, nós vamos ver que, na verdade, o cristianismo cresceu de uma forma impressionante. Eu conversei sobre isso com você na aula passada, tá? Você que veio, tem isso aí anotadinho. Se expandiu de uma forma impressionante, inimaginável. Não havia um meio de transporte eficiente. A única coisa que existia e que, na verdade, foi preparado por Deus, o momento certo, é exatamente as estradas que foram abertas pelo Império Romano e a vigilância que o mesmo tinha sobre elas. Isso foi o único fator que ajudou. Mas as estradas abertas eram estradas de barro, de pedra. Não tinha asfalto, não tinha isso. Quando fala estradas abertas, estou vendo na sua cabeça, fica imaginando. Uma BR-316, uma BR-070, uma BR que vai aqui, a 319, não presta essa, não é? A 174, né? Bonitinho. Não era assim não, meu irmão. Era somente o mato cortado e o caminho aberto. Era isso. E com todas as dificuldades. Então as embarcações eram a vela, era vento que funcionava. Então todas essas dificuldades, não tinha internet. E uma mensagem, uma carta para ser enviada demorava dias. Dependendo das condições, semanas, até meses, para chegar naqueles lugares. Diante de toda essa questão, eu tiro o chapéu para os primeiros cristãos. Eu tiro o chapéu para aquele pessoal. Porque o crescimento foi impressionante em relação à dificuldade que eles tinham. E por isso que foi necessário cartas. Com o expansionismo da igreja, e a igreja crescendo além das fronteiras de Jerusalém, da Judéia, além da Samaria, alcançando agora até os confins da terra. Havia uma necessidade. E a necessidade de quê? Da presença do líder, daquele que havia iniciado, daquele que havia recebido a mensagem diretamente de Deus. Os apóstolos, ou os grandes cooperadores que estavam o tempo todo do lado deles. Aqueles homens que receberam a mensagem de Jesus, precisava passar para aquelas igrejas. Eles não tinham o Novo Testamento como a gente. Na verdade, estava sendo feito. Então era necessário o quê? Acompanhamento. Tirar as dúvidas. E você acha que não existiam dúvidas? Uau! Era o que mais existia. Muitas dúvidas. Nós vamos olhar daqui a pouquinho a respeito de alguma dessas dúvidas. Mas com o crescimento do Evangelho, alcançando distâncias maiores, era necessário as cartas. Por isso que entraram as cartas. E por isso que foram enviadas as cartas. E quando os apóstolos enviavam as cartas, eles achavam que estavam enviando para aquela igreja apenas. Mas não. Para hoje também. Para a nossa igreja. Para todas as igrejas ao longo da história. Até a volta de Jesus. Foram deixadas cartas para nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada. E aí eu trouxe para você,
né, com um pouco de dificuldade você vê aí, mas apenas uma noção de distanciamento. Do primeiro ciclo, aqui, ao redor de Jerusalém, 325 quilômetros de expansão. Para você fazer uma viagem de 325 quilômetros, não era fácil como hoje não, gente. É quase daqui para Itacoatiara. Daqui para Itacoatiara 350 quilômetros, não é isso? 350? É. Quanto? 265, ele vai todo dia. 265 quilômetros. É mais longe do que daqui para Itacoatiara. E daqui para Itacoatiara 3 horas de viagem? 3 horas. 3 horas e meia de ônibus, não é isso? De carro. 3 horas e meia de carro. Imagina, sabe qual era o carro dos irmãos naquela época? Jipé. Era o jipé que eles tinham. Andando. Então você vê a dificuldade. E aí você tem neste quadro exatamente aqueles lugares que foram alcançados no Evangelho. O último é aqui a cidade de Roma. Está bem aqui Roma, olha. O último ciclo de alcance. Alcançou de Jerusalém a Roma. De Jerusalém a Roma tem um raio. Eu estou falando do raio, tá, gente? O raio de 1.625 quilômetros em linha reta. Era uma eternidade. Era difícil. Mesmo assim, o Evangelho cresceu de uma forma impressionante e houve a necessidade de cartas. E aí nós temos as cartas gerais, que é o nosso objetivo de estudo. E foi denominada desta forma, a primeira vez, por Eusébio. Eusébio, historiador da igreja, que viveu entre 225 e 340 da nossa era cristã. Inclusive você teve uma questão sobre isso. Por que foi denominada de cartas gerais? Não teve sobre isso? E aí a resposta correta que você deve ter colocado, você pode mencionar a respeito de Eusébio, né, que foi por ele mencionada. Mas, na verdade, você tem que escrever a seguinte questão, olha. Foi denominada cartas gerais por Eusébio, não tem problema, porque não tinha como destinatário uma igreja específica, mas várias igrejas em questões, né? Então tinha como destinatário não uma igreja específica, mas várias igrejas. Então por isso que foi chamada de cartas gerais, além de ser escrita por várias pessoas diferentes. Mas a questão era essa. Quando Paulo escrevia, ele direcionava a uma igreja específica ou aquele grupo de igrejas específica. Como a igreja de Galácia, da região da província da Galácia. As cartas gerais, elas não tiveram um grupo específico, mas sim vários grupos como objetivo, como destinatários desta carta, ou destas cartas. Coloque isso na sua resposta, viu? Tudo bem? Quantos responderam certo? Quantos responderam certo? Então, perfeito, não é? Então, não tem problema você mencionar a respeito de Eusébio, tá? Não tem nenhum problema. Mas você tem que colocar que ele teve essa denominação pelo fato de não ser específico a igrejas diretamente, mas sim a várias igrejas ao mesmo tempo, ok? E aí nós olhamos também na semana passada sobre a questão dessas cartas que nós estamos verificando. As cartas gerais. Formada por quais livros? Já vimos, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. Esses livros, eles não foram escritos nesta ordem. Né? Nós temos a tendência de imaginarmos, mesmo sabendo que a Bíblia foi organizada por assunto, não por ordem cronológica, mas nós somos tendenciosos a olharmos para estes livros e achar que eles foram escritos nesta ordem cronológica. Não, de forma nenhuma. E você vai ver exatamente que não foram escritos nesta ordem cronológica. Nós vamos olhar daqui a pouquinho sobre isso. Uma outra pergunta que nós tínhamos para você responder, deixa eu olhar.
Ah, tranquilo. Já respondi a pergunta, não foi? Já respondi. Um outro ponto que eu pedi para você fazer na leitura do livro de Hebreus, e nós vamos fazer na leitura de todos os livros, essa semana você termina Hebreus. Então você viu que não foi uma leitura cansativa, não são capítulos grandes, não são livros grandes. Eu li e reli várias vezes. Né? Eu primeiro comecei lendo todo o livro de Hebreus, na segunda-feira. Segunda e terça-feira. Depois, na quarta, eu li e reli os 2 primeiros capítulos. Na quinta, eu li e reli capítulo 3 e capítulo 4. Na sexta, eu li e reli 5, 6 e 7. Então, bem tranquilo, você viu que não tem dificuldade. Mas o que é importante você observar quando estiver lendo? Olha só, olhe a respeito dos temas principais abordados. E o tema principal no livro de Hebreus, que inclusive foi a sua tarefa, observar a superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo. E, gente, a gente vai fazer a seguinte coisa. Na aula que vem, você vai entregar esse trabalhinho que eu passei para você fazer, tá? Num papel destacado, ok? E você vai juntar, você vai colocar tanto a primeira parte que você leu nessa semana que passou, como a segunda parte que vai ler nessa semana. E o que é que você tem que destacar? Deixa eu explicar para você. Quando você lê o livro denominado de Hebreus, você tem que observar exatamente esse ponto no livro, a superioridade de Cristo. Então você que fez a tarefa, você podia colocar da seguinte maneira, capítulo 1, aí você coloca que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 1, fala da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Aí você pode colocar os versículos principais a respeito disso. Tudo bem? Então botou, capítulo 1, Jesus superior aos anjos. Aí verso tal e verso tal. Pronto. No capítulo 2, Jesus é superior a quem? Moisés. É no capítulo 2 ou no capítulo 3, Moisés? No 3. No capítulo 2, é Jesus superior à lei. Não é a lei no capítulo 2? Não é a lei no capítulo 2? Bom, vamos colocar, eu não tenho certeza, porque eu fiz na minha Bíblia, e a minha Bíblia está toda rabiscada. E eu deixei minha Bíblia em casa. Mas, se não me falha a memória, o capítulo 3 é Jesus é superior a Moisés. Agora, gente, preste atenção. Por que? Aí nós vamos ver isso com mais detalhes na aula que vem. Por que que o autor está colocando a respeito da superioridade de Cristo? Superior aos anjos. Porque a mensagem dada a Moisés foi enviada através de anjos. Jesus é superior a eles. Nós vamos ver em segundo ponto que Jesus é superior à lei, porque existiam muitas dúvidas, muitos questionamentos. A lei ela se tornou mais do que parâmetros para os judeus. A lei veio a se tornar o motivo deles adorarem a Deus. E a lei não foi dada para isso. A lei foi dada como parâmetro, como regra de conduta. Esse era o objetivo primordial da lei. E eles passaram a colocar a lei como objeto de adoração ao ponto de ser mais importante do que Deus. E aí que entra, Jesus é superior à lei. Moisés era o grande nome que eles tinham, a grande referência. Jesus superior a Moisés. Depois, Jesus, o sumo sacerdote. Aí coloca em relação com uma ordem, é da ordem de Melquisedeque. Aí você entra em parafuso quando você lê isso. Aí você fica pensando, Melquisedeque, o que tem a ver isso? Como é que pode isso? É tão simples. Na verdade, ele faz uma menção a Melquisedeque porque ninguém conhece a história de Melquisedeque, a genealogia de Melquisedeque. E o sacerdócio estabelecido por Moisés foi estabelecido pelos descendentes de quem?
De quem? De Arão, né? Descendente de Arão. Eles seriam sacerdotes e Jesus quebrou essa regra, porque agora é uma nova lei, agora é uma nova aliança, e quando há mudança da aliança, há mudança de regra. Não é mais como era no Velho Testamento. Ele é o nosso sumo sacerdote, acima de qualquer outro que veio antes dele. Não precisamos mais de sumos sacerdotes, não precisamos mais de sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí você tem que observar esses detalhes. Então, na sua leitura, continue encontrando aqui, esse aspecto, superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo. Continue encontrando e você vai entregar essa tarefa na semana que vem, porque nesta matéria, essas tarefas entregues vai ter um peso, o mesmo peso da prova. Então você tem que entregar esse assunto. Próximo livro, Tiago. Fala sobre fé e obras. Bem direto. Fé e obras. Aí você olha, fé e obra, o que tem a ver? No momento em que existiam mais dúvidas do que certezas. Você tem que entender isso. Existiam mais dúvidas do que certeza. Como assim, pastor? Onde começou o cristianismo? Entre os judeus. Qual era a tendência natural de um judeu convertido? Circuncidar o filho nos primeiros dias de vida, guardar o sábado, não comer aqueles alimentos proibidos no Velho Testamento. E aí que entram as dúvidas. O que nós vamos guardar? O que é que nós vamos trazer das nossas tradições? E aí que entram os questionamentos que existiam na igreja. E Tiago escreve, a fé é demonstrada por obras, porque chegou um ponto que alguns diziam, não precisamos mais da lei, ei, acaba com isso, não precisa fazer essas coisas não, agora é fé. E queria banalizar o cristianismo. Aí Tiago entra dizendo, mostra-me a tua fé pelas obras. É demonstrada. Não é apenas falada, é vivenciada. Se estamos em Cristo, nós iremos demonstrar através de nossas vidas. O cristianismo é fé, mas é uma fé demonstrada através do nosso comportamento, da nossa vida. A fé é demonstrada. Aí Tiago entra abordando este aspecto, este assunto. Depois, 1 Pedro, fala de sofrimento. Vencendo o sofrimento. E nós vamos observar que houveram perseguições. Você vai perceber que as perseguições começaram pelos judeus. Depois, o Império Romano. Mata barata. Mata, rapaz. Pensei que tu não ia conseguir matar a barata. Em vez da mulherada bater, já estava levantando o pé. Para passar por baixo, não é? Ainda bem que você estava aí, Jailson. Pronto, matou a barata. Acabou a barata, viu, mulherada? Então, continuando aqui. As dificuldades, perseguições começaram por parte dos judeus. Depois se estendeu ao Império Romano. Aí nós vamos falar dessa questão política hoje. E dessas perseguições romanas, quando começaram. Nós vamos falar um pouquinho na segunda parte da nossa aula. 2 Pedro, aí ele já fala, crescendo em Cristo até a sua volta, sobre a maturidade do cristão, de nós amadurecermos no Senhor e continuarmos crescendo até a volta de Cristo. Depois disso nós temos 1 João. 1 João, olha lá comigo, a comunhão e a confiança dos filhos de Deus. Fala sobre o amor de uma forma impressionante. Se nós amamos, nós estamos em comunhão uns com os outros. Se amamos a Deus, demonstramos isso amando os nossos irmãos. E é uma carta muito boa de se ler e fala a respeito do amor de uma forma bem prática. E até ele fala, se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você pode dizer que ama a Deus, que não está vendo, se você não ama o seu irmão que está vendo? É forte, não é?
É forte. Ele condiciona o amor ao próximo, E esse próximo é o irmão de fé. Tá? As pessoas da mesma fé. Esse amor ao próximo em relação ao amor a Deus. Nós amamos a Deus se amarmos uns aos outros. Depois, 2 João. E ele fala sobre os falsos mestres. Existia, no primeiro século da igreja, devido à influência grega, um gnosticismo primitivo. E se você ler esta carta de 2 João, com esse enfoque, você vai observar ele combatendo esse problema. E eram problemas que queriam atrapalhar a igreja de Cristo. Então eram problemas continuamente. E Deus usou os apóstolos, ou as pessoas que por eles foram levantadas, que tinha que ter o respaldo do apóstolo, né, para poder orientar a igreja no seu início, onde tinham tantas dúvidas, tantos questionamentos, o que pode, o que não pode, e por isso que estas cartas foram escritas, e é importante até hoje, para os nossos dias. 3 João, exortações e elogios. Né, exortando a igreja. Aí nós vamos olhar essas cartas de João todas juntas, viu? Numa semana só. E finalmente, Judas falando sobre a apostasia, o esfriamento da fé, né? O esfriamento da fé. Pronto! Foram estas cartas que nós vimos na semana passada. E aí nós falamos também, para terminar essa parte, sobre por que cartas, né, gerais. Primeiro, tem escritor, tem destinatário. Apesar de nós não sabermos algumas, como Hebreus, exatamente quem escreveu. Nos primeiros séculos, muitos achavam que era apóstolo Paulo. Mas tem muitas dúvidas. Nós sabemos que era um judeu que conhecia bem de Velho Testamento. Disso nós temos certeza. Mas nós não sabemos exatamente quem foi. Mas todas elas têm um autor, tem quem escreveu, tem destinatário. Além de ter destinatário, tem o formato de uma carta, saudação, tem a oração pelo povo, tem a doxologia, os textos que são abordados, conteúdo e despedida. Então nós não temos dúvidas que foi denominado como cartas ou epístolas, não tem problema, exatamente por ter esses elementos. E a primeira vez que foi denominado dessa forma, nós falamos, e não está aqui agora, a primeira vez que foi denominada desta forma, qual foi o nome da pessoa mesmo que você viu? Qual foi o nome? Eusébio. Por Eusébio, foi denominado desta forma de cartas gerais, e pronto, assim ficou sendo vista como cartas gerais. Gente, você ficou de fazer essa tarefinha aqui, não é? Então olha lá. Você já está um pouco afiado no panorama geral do Novo Testamento. Já está memorizando aquele portal do Novo Testamento. Você já sabe responder essa pergunta. Não sabe, A3? Sabe responder essa pergunta. E aqui, lê o livro de Hebreus até o capítulo 7, identificando o tema apresentado. E aí nós observamos exatamente isso naquele comentário que fizemos, de você verificar a superioridade de Cristo em relação a cada um dos pontos apresentados no decorrer dos capítulos. Aí você vai juntar, a tarefa continua essa semana, vou passar daqui a pouco para você, e você vai entregar semana que vem. Tudo bem? A gente vê os aspectos gerais, as peculiaridades, as questões específicas daquela época, e aí nós vamos compreender um pouco mais a carta quando nós formos lê-las, né? E esse é o nosso objetivo. Então, vamos primeiramente falar um pouquinho a respeito do objetivo das cartas gerais. Elas foram escritas com quais objetivos? De uma forma geral. Elas eram destinadas, até coloquei esta palavra, não é? Primeiramente, olha gente, a resolver problemas de heresia, que você talvez não imagine, mas já era comum naquela época.
Mas naquela época tinha uma justificativa. Não existia o Novo Testamento escrito como nós temos hoje. Então hoje nós temos o Novo Testamento, os 27 livros formados, todas as questões importantes a respeito da doutrina, né, que Deus quer para a igreja, e até então eles não tinham isso. Então existiam já no início da igreja algumas heresias que permeavam a igreja. Você observa isso muito quando você lê as cartas. Quando você vê a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que vivia na província da Galácia, você vai verificar que ele combatia exatamente uma questão muito peculiar, que você também vai encontrar nas cartas gerais. A questão da lei, que era guardada no Antigo Testamento, e a questão da fé, da graça, que é agora, a partir da vinda de Cristo. Tinha essa dúvida. Então, uma dúvida muito comum, que você tem que entender, que existia no início da igreja, era quais aspectos da lei nós vamos observar e quais aspectos da lei nós não precisamos agora que estamos em Cristo. Gente, essa dúvida também era comum nos apóstolos. Você acha que os apóstolos eram pessoas sobrenaturais? Não, eram seres humanos como nós somos. Por isso que houve a necessidade do Concílio de Jerusalém, onde eles se reuniram para definirem alguns questionamentos, o que era importante para os gentios e o que não era. Enquanto que a igreja era formada apenas por judeus, até esse momento, até então, não tinham questionamentos. Mas por quê? Porque a cultura é intrínseca. Ela já faz parte de você. Quando você desde pequeno observa aqueles aspectos culturais, então já é natural, no piloto automático. Então era natural que no tal dia de vida o menino fosse circuncidado. Já era natural, o sábado devia ser guardado. Esses alimentos não podem ser comidos. Esses podem. Então eram naturais, eram questões naturais. Então quando crescia já era automático, no piloto automático. Mas quando os gentios começaram a ser salvos, espera aí, precisa eles guardarem isso. E aí Deus usou o apóstolo Paulo para mudar esse parâmetro dentro da igreja. Mas existiam. Aí você vai observar que, geralmente, as pessoas querem viver em extremos. Ou aquele grupo guardava a lei, ou tinha aquele grupo, agora ninguém precisa fazer nada, é fé, graça. Aí que entrou o livro de Tiago, falando de fé associada a obras. Uma fé demonstrada, não uma fé falada, uma fé vivenciada. Né? E aí você observa que nós vamos ver, e nós vamos entrar nos livros a partir da próxima semana, é livro de Hebreus que vamos falar juntos. Você vai observar, nós vamos identificar esse elemento ou um dos outros dois, porque são 3 elementos que nós observamos presentes nas cartas gerais. Ou para resolver problema de heresia, que existiam dúvidas, ou com o objetivo de confirmar a fé, é isso mesmo, é esse caminho, é por aí. Que também tinha esse objetivo. Nós vamos observar isso quando nós olhamos algumas cartas. Perseverar, gente, perseverem, não desistem, cresçam até a volta de Cristo. Ou nós vamos encontrar alguns aspectos, algumas cartas que tinham como objetivo incentivar os irmãos a perseverarem em meio às tribulações, às perseguições, às dificuldades. E existiam dificuldades. Aquilo que eu sempre converso com vocês, ser cristão de verdade, nos nossos dias atuais, no nosso país, é muito fácil. É moleza. É por isso que tem tanta igreja.
É por isso que tem tanto joio no meio do trigo. É por isso. Mas ser cristão, em épocas como aquelas que viviam no início da igreja, era necessário convicção. E convicção é aquilo pelo qual você está disposto a pagar com a sua própria vida, mas continuar defendendo. Continuar firme na sua fé, na sua crença. Então tinham momentos, como 1 Pedro, por exemplo, que nós vamos observar, onde fala, olha, não desanimem, não desistem. E aí algumas das cartas, elas foram escritas com esse objetivo para as igrejas. Por isso que é importante nós identificarmos o momento, o período em que aquelas cartas foram escritas e tentarmos descobrir na história da igreja a peculiaridade que aquele povo passava, que a igreja passava. Aí você vai entender um pouquinho aqueles aspectos, por que estava escrevendo sobre aquilo. Mas aí ao mesmo tempo nós vamos ver que ao longo da história, no Brasil, por exemplo, agora é que está assim. Mas até a década de 70, aqui no Brasil, até a década de 70, era horrível. Quando a Nova Igreja Batista se estabeleceu lá na João Batista, teve um dia que só estava lá o pai do pastor Davi, pastor John, a sua esposa, o irmão Avelino, né? Naquela época que foi um dos fundadores da igreja, e aí naquela casa de palha, teve um dia que contam a história, né, que foram lá o pessoal com cacetete, com pedra, o pessoal da igreja católica lá de perto, para querer proibir aquilo ali, contra aquilo, jogavam pedra, e tentavam de todas as formas abafar a fé daquele povo. Então houveram várias perseguições. Agora é que nós estamos num momento tranquilo, mas gente, não se assuste se as coisas mudarem, porque o evangelho está difamado. Então as pessoas, o diabo conseguiu fazer as pessoas associarem igreja a pedir dinheiro. Igreja, né? A gente não faz gesto de igreja. O mundo, igreja. Não é verdade? Não é isso que está acontecendo hoje? Não é exatamente isso? Ou a ridicularizar, gente. Nós olhamos aquele pessoal se jogando, caindo, né? Não quer dizer que Deus não faz milagres. Tem propósito. Não quer dizer que Deus não vai fazer você. Inclusive, deixa eu dar um parêntese para você. Existem 3 casos na nossa época moderna de pessoas que já ouvi, que na verdade tiveram um testemunho confiável, que falaram em línguas. Mas não é como você observa por aí não. Chupa bala house, pega a vassoura e anda, né? Um dos casos, o missionário, numa cidade do Pará, vindo de navio, teve que parar para enterrar um filho e uma esposa. Bateu um desespero nele. Americano, falante da língua inglesa, e ele se trancou, ele quase chegou no estado de loucura. E ele se trancou num lugar bem pequeno, tipo uma cabana, era tipo uma cabana. E ele começou a orar a Deus, chorando, entristecido, e chorando, e orava, e falava, e ele percebeu que começou pessoas a se aglomerarem ao redor da cabana que ele estava. E ele achava que aquelas pessoas queriam matá-lo. Ele falava, aí ele começou a pregar o evangelho em inglês, e as pessoas não paravam de chegar. E ele começou a perceber que aquelas pessoas estavam entendendo o que ele estava falando. Ele falando em inglês, as pessoas entendiam em português. Isso era o falar em línguas do Novo Testamento. Tem propósito, não é uma coisa desconectada, não é uma coisa sem propósito, não é desconectada, né? Tinha um propósito. Aí, mas olhando para hoje, gente, está ridicularizado o evangelho. Está ridicularizado.
As pessoas pensam numa igreja evangélica, é cair no chão, é pedir dinheiro, é ficar gritando, né? Simplesmente ficou banalizado totalmente. Eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Sabe que se observa que, na verdade, vou até dizer para você o que acontece. Quando eu vejo uma questão que a pessoa, não, eu sou de igreja tal. Você sabia que nem sempre os evangélicos são bons funcionários? Você sabia disso? Mas eu vou dizer para você por quê. Porque as igrejas mudaram o foco. Elas, em vez de ensinar conduta cristã, o princípio cristão, o caráter cristão, estão preocupadas em escutar falar em línguas, em cair no chão, estão associando espiritualidade aos sinais externos de manifestações, e não espiritualidade à vida, a princípio, ao caráter, ao comportamento. Então é por isso que é muito comum, entendeu? É muito comum você pegar, frequenta a igreja tal, aí está roubando na empresa. Está roubando na empresa. Está enganando o empresário, está enganando o empregador, porque não aprende. Espiritualidade é sinais externos, cair, falar, mudou completamente. Né? Não é como Deus quer que seja. E aí voltando, por causa dessas coisas, nós podemos sim, gente. Quem disse que não? Não podemos passar uma perseguição. Quem disse que não? Seria bom, ia ser uma peneira no meio dos cristãos. Ia mostrar quem é de fato. Aí o joio ia pular fora, não ia aguentar. Então, quando nós olhamos para as cartas gerais, nós vamos ver esses 3 aspectos importantes que você precisa estar atento. Ou era para resolver algum problema de heresia. Você vai encontrar isso em 2 João. Problema de heresia. Também um pouco no livro de Judas. Também você vai encontrar no livro de Tiago. Para resolver questões de heresia, ou para confirmar a fé, como por exemplo, no próprio livro de Hebreus. Hebreus tem as 2 coisas. No livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, para falar de sofrimento, aguentar, ser firme, ou para incentivar os cristãos a resistirem fielmente em meio a perseguições. Vamos observar um pouquinho, aí eu quero dar uma pincelada para você, nessa questão do contexto político romano. O contexto político romano, na época em que estas cartas foram escritas. Na verdade, na época do Novo Testamento. É importante nós entendermos o contexto político. O que acontecia? A primeira coisa que aconteceu é que o governo romano se mostrou tolerante com a nova religião. Era uma nova religião, o cristianismo. Eles eram conhecidos como os do caminho. Então, no primeiro momento, o império olhava para a igreja que estava nascendo, para o povo que estava se reunindo para adorar a Deus, falar de Jesus com bons olhos. E era comum observar com bons olhos, porque, primeiro, existia uma marca presente na igreja que estava iniciando: submissão à autoridade. E você observa que o apóstolo Paulo batia muito nessa tecla. Romanos, quando ele escreve o livro de Romanos, capítulo 13 de Romanos, é falando sobre isso. Capítulo 5 de Efésios, ele fala sobre isso também. E as pessoas estavam com sede, elas queriam aprender e colocar na prática, colocar no dia a dia. Então, esta questão da submissão à autoridade, inclusive, boa parte dos cristãos hoje no mundo, eles são conhecidos historicamente por pessoas apaziguadoras. Os batistas, entre um deles. Os batistas é conhecido pelas políticas internacionais como um povo cristão apaziguador, que não fica fazendo revolta, que não fica participando de revolta, que não fica fazendo oposição, lutando contra isso ou aquilo. É conhecido como um povo mais apaziguador. E acaba, inclusive, tendo uma abertura, né? E teve em alguns momentos abertura em alguns países por causa disso.
E neste momento, neste contexto, a igreja era vista de igualdade em relação ao judaísmo. O império olhava para a nova religião que estava começando em pé de igualdade com o judaísmo. Por que primeiro? Inclusive, o império ele tinha dificuldade de distinguir uma coisa e outra. Porque primeiro, começou no meio judeu. Os primeiros convertidos eram o que, gente? Judeus. A igreja começou em Jerusalém, né? A igreja primitiva, e dali que se espalhou. Então o governo via a igreja em igualdade com o judaísmo. E por que é importante falar isso? O povo judeu era um dos únicos povos em que o Império Romano permitia que tivesse liberdade religiosa. Então, o povo judeu, eles tinham autonomia para seguir a sua lei, para adorar o Deus deles, diferentemente de outros povos. E desta maneira, no início da igreja, essa mesma liberdade foi passada automaticamente para os cristãos por terem saído do meio deles. Então tinha liberdade, porque a cultura romana era uma cultura com muitas divindades, né? Eram muitos deuses, era um politeísta. E o imperador, inclusive, a figura do imperador era um deus, era uma divindade. Mas no início da igreja, nos primeiros momentos, tanto os judeus não tinham essa obrigação de adorar o imperador, como os cristãos também não tinham, né? No entanto, as coisas, apesar desse olhar favorável, as coisas foram mudando a partir do final da década de 60. Então, olha só, nós estamos olhando esse contexto político porque tem tudo a ver com o período em que estas cartas foram escritas. Então, no final da década de 60 da nossa era cristã, começaram a ter algumas mudanças em relação à boa vontade com os cristãos. Começou a ter pequenas mudanças. E essas mudanças, elas começaram porque, primeiro, começou a haver uma distinção entre o cristianismo e o judaísmo. E como é que essa distinção foi aparecendo? Olha, isso foi aparecendo ao longo dos anos, a partir do momento em que muitos gentios, gente, a palavra gentil quer dizer não judeus, tá? Quando a gente fala gentil, a gente fala de não judeus, tudo bem? Então, muitos gentios, que eram os povos não judeus, se tornaram cristãos. Então, automaticamente, a identidade cristã foi pegando corpo. Porque no início, o cristianismo tinha muitos aspectos do judaísmo. Os primeiros irmãos continuavam observando o sábado. Continuavam se abstendo de alimentos específicos de acordo com o Velho Testamento. A diferença é que eles tinham uma comunhão muito forte no início da igreja. E com o passar do tempo, o cristianismo foi pegando identidade. Eles foram compreendendo o que era correto, o que era para ser feito agora no período da graça, pela fé em Cristo Jesus, e o que era para ser deixado de lado. E aí os apóstolos foram fundamentais para dar essa formatação. Foram fundamentais. Então foi pegando identidade. Quando pegou essa identidade, então houve uma clara distinção entre cristianismo e judaísmo. Opa, são duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa. E para azedar a coisa toda, houve muita insatisfação por parte dos judeus. Aqui é, insatisfação por parte, tá? Por parte dos judeus. Mas por que essa insatisfação? Se você lê no livro de Atos, você vai ver que em vários momentos, o apóstolo Paulo teve que sair fugido das cidades. E quem era que perseguia? Judeus. Qual era o motivo da insatisfação? Ciúme. De quê?
as pessoas estavam aderindo ao cristianismo e abandonando o judaísmo. Por isso, as tradições acima de qualquer coisa. Você há de convir comigo que as pessoas se apegam muito a tradições, ao ponto de colocar tradições até mesmo acima da Bíblia, de uma forma imperceptível. E os judeus eram muito apegados às tradições. Aí começou o ciúme, peraí, estão perdendo esse. Aquele cara lá, rapaz, que não vinha aqui na sinagoga para adorar Deus Jeová, agora está indo na reunião dos crentes, na reunião do caminho. Eles eram conhecidos como os do caminho. Então lá reunidos. Então houve uma insatisfação muito grande. E olha, judeu é bicho chato. Judeu é bicho chato. O povinho teimoso. É o povo judeu. E quando acha uma coisa, e ele é tão chato que eles vão ao extremo para defender aquilo que eles acreditam. E eles foram ao extremo. Então eles criavam revoltas. Inclusive, quando você lê o livro de Atos, você vai perceber isso, eles pagavam as pessoas para criar uma revolta contra o pessoal cristão. Para fazer confusão. E por isso que o apóstolo Paulo fugia de muitas vezes, né, de cidades. E ele fugia das cidades para poder escapar, preservar a vida. E para completar, os cristãos, a partir desse momento, eles começaram a deixar de ser compreendidos, eles começaram a ser incompreendidos. Em que sentido que eu falo para vocês? As pessoas passaram a ter uma dificuldade de entenderem a doutrina cristã. A doutrina da igreja. Por que eles tinham essa dificuldade? Porque, primeiramente, era completamente diferente de tudo o que eles acreditavam, de tudo que eles estavam acostumados a ver e vivenciar. Completamente diferente. Como, por exemplo, uma questão que eles não entendiam a respeito de adorar um Deus invisível. Aí você me fala, pastor, os judeus, eles já tinham esse hábito de adorar um Deus invisível. Até contei para você a história do general Tito, quando foi destruir Jerusalém, e ele estava curioso para entrar no Santo dos Santos, porque ele queria ver que Deus era aquele em que aquele povo estava disposto a pagar com a própria vida. E para surpresa dele, não encontrou nenhuma imagem. Mas na cultura pagã, que era do restante do mundo, politeísta, eles eram acostumados a associar uma divindade para cada coisa. A deusa da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus do amor. Até para não deixar um Deus que não conhece de lado, lá em Atenas tinha lá uma imagem ao Deus desconhecido. Então você imagina como é que não era culturalmente a cabeça dessas pessoas. Tudo tinha um Deus, até o Deus, esse aqui é o Deus desconhecido. Se a gente não esquecer de alguém, está aqui ele. Era mais ou menos isso, entendeu? Então agora que o cristianismo cresceu além das fronteiras da nação de Israel, dos judeus, eles tinham um pouco de dificuldade de entenderem que Deus é esse, que Jesus é esse. Cadê a imagem de Jesus que vocês falam? Cadê? Tinham uma dificuldade enorme de compreender. Tinham uma dificuldade de compreender a respeito da ressurreição. Da ressurreição. Isso não entrava na cabeça deles. Tanto da ressurreição de Cristo, como da ressurreição que iria acontecer com os que morreram em Cristo. É meio maluco. Tinham dificuldade de entender um julgamento que viria sobre as nações. Espera aí, quer dizer que o Império Romano vai ser julgado? Que coisa é essa? Então essas coisas atrapalhavam e faziam com que o contexto político começasse a desfavorecer o cristianismo. Mas já tinha começado, meu amigo. Já tinha pegado força. Não tinha mais como parar a locomotiva. Impossível.
E aí começaram a confundir aqueles momentos de comunhão, que era muito forte na igreja, iniciar o partir do pão, as reuniões para oração, aquele amor mútuo, não é? Aquela reciprocidade que existia, começou a ser confundida com encontros de relacionamentos físicos. Começou a ser confundido dessa forma. Então já vão ali se encontrar, esse pessoal está fazendo coisa errada. E começavam a ver dessa forma. Na verdade, em toda a história da igreja, o diabo sempre usou estratégias específicas para difamar o cristianismo. Atual é banalizando com tanta igreja doida que aparece. Essa é atual. Naquela época, era inclusive tentando mexer na fama deles, fazendo as pessoas confundirem os momentos de comunhão que existia, que não tinha nada a ver com orgia, não tinha nada a ver com sexo, sexualidade, não, eram momentos de comunhão entre os irmãos, e eles confundiam esses aspectos. E para piorar tudo, para fechar e começar a perseguição, então olha, começou a alguns aspectos acontecerem, e mudar aquela boa vontade a passar uma pequena hostilidade. Para piorar, apareceu um imperador, extremamente egocêntrico, narcisista, que tinha um sonho doido de acabar com o cortiço em Roma. Roma cresceu como cresceu uma grande cidade no mundo. Se você for olhar o crescimento das grandes cidades no Brasil, Manaus está entre as médias, você vai ver que foi um crescimento desordenado. Casas em cima de igarapé, casas em lugares que agora não tem mais rua. Não teve um crescimento ordenado. Não foi diferente com Roma, só que para piorar, as cidades tinham muros. Então, Roma cresceu com várias palafitas. Eram casas em cima de casas. Era um cortiço. Casas em cima de casas. Nesse sentido que eu quis falar, tá? Era cortiço. E quando Nero via aquilo, que era uma oposição, uma contradição ao tamanho da riqueza do Império Romano, então ele teve um sonho de construir uma cidade belíssima, que não tinha mais casa feita de papelão, que não tinha mais casa emendada, né? Uma coisa belíssima. Aí o que ele fez? Tocou fogo em Roma. Incendiou tudo. E ele botou a culpa em quem? Aquele povo que já não gozava de uma amabilidade, uma boa vontade mais, a pessoa já olhava com um olhar meio, tem alguma coisa errada aí com esse pessoal. Então era muito fácil acusar aquele povo. Foi exatamente isso que ele fez. Acusou os cristãos. E a partir de então, a tolerância, ou um pouco de tolerância, deu lugar a uma completa hostilidade. E aí que entrou essa questão de perseguição. Agora a perseguição não era mais exclusiva dos judeus. Passou também a ter uma perseguição política. O Império Romano olhou para a igreja e viu a igreja como um concorrente. Começou a perseguir. E por isso que os imperadores que vieram a seguir foram aumentando a crueldade e até obrigando as pessoas a adorar a imagem deles, ou pagava com a vida. Então isso começou a acontecer, se tornou comum. Começaram a perseguir os apóstolos, começaram a prender os líderes das igrejas, começaram a tentar abafar de todas as formas, por causa da vaidade do imperador Nero, que tocou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. Então, em relação ao contexto político, é esse
o contexto político destas cartas em que elas foram escritas, não somente estas cartas, mas eu dei um contexto para você, um contexto geral do Novo Testamento, para que você possa entender quando você estiver lendo. Agora vamos falar um pouquinho do contexto eclesiástico, ou seja, o contexto dentro das igrejas, gente. Ainda tinha isso. Como é que era o contexto dentro das igrejas? Ainda tinha essa outra questão. Porque, sabe de uma coisa? Quando olha para aquela passagem, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, é muito profundo isso, quando a gente olha ao longo da história. Tiveram perseguições de fora, mas sabe qual foi uma das maiores perseguições e problemas dentro da igreja? Quando vieram de dentro da igreja. Porque quando vem de fora, todo mundo se une. Esse é o perigo da divisão da igreja. Quando vem de fora, todo mundo está unido. Mas quando vem de dentro, a igreja está partida. E aí começaram alguns problemas em relação a esse sentido, de dentro da igreja. Aí a carta que nós estudamos por último, 1 Coríntios, vai exatamente mostrar esse probleminha que eles tinham, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. É uma divisão total. Então, o que você precisa entender? A convivência dentro da igreja entre os gentios e judeus geraram alguns problemas. Primeiro, os judeus achavam que a salvação era uma exclusividade deles e de mais ninguém. E aí quando começaram a observar, e quais foram os problemas em relação às regras, às condutas, à lei, esse era o problema. Os judeus achavam que a lei precisava ser seguida, e outros não. Vamos dar abrir um parênteses para você. Você lembra o que é mencionado nas Escrituras, quando Paulo diz que corrigiu Pedro publicamente? Que quando estava ali nos gentios, Pedro se reunia com todo mundo, comia todo mundo. Quando chegou da parte de Tiago, era o Tiago, irmão de Jesus, autor da segunda carta que vamos estudar. E junto com os irmãos que vieram de Jerusalém, ele se isolou, só entre eles. Aí você vê o tamanho do problema que existia nas igrejas, devido à questão de judeus e gentios. Os judeus queriam observar a lei, queriam guardar a lei, parte da lei. E os gentios, não precisamos disso, é graça. O apóstolo Paulo defendendo os gentios. Não tinha um defensor dos apóstolos dos judeus, não tinha. Mas tinha, por exemplo, atitudes como essa que Pedro cometeu. Né? Naquele momento, em vez de demonstrar, afirmar o certo, não posso contrariar esses irmãos. Era mais ou menos assim, isso tinha. E esses problemas, nós temos alguns exemplos muito práticos. Primeiro, fé ou lei? Isso pegou. Fé ou lei? Espera aí. Gente, nós temos que observar a nossa tradição. O que Deus deixou para a gente através de Moisés. Aí, começa a fazer sentido o que o autor de Hebreus tenta demonstrar da superioridade de Jesus. Esse novo ensino foi deixado por Jesus. Jesus é superior a Moisés. A mensagem de Jesus vem de Deus. A mensagem de Moisés vem de anjos. Jesus é superior aos anjos. E aí começa a fazer sentido. A lei é entregue por anjos. A mensagem que nós estamos pregando foi entregue por o próprio Deus. Jesus é Deus. Aí começa a fazer sentido, exatamente para quebrar, porque o livro de Hebreus foi escrito aos convertidos
que vieram do judaísmo. Então, exatamente para quebrar aquela tradição enraizada na mente deles. Aí você começa a olhar de outra forma. Um outro aspecto que gerava problema. Circuncisão precisa circuncidar? Opa! Que? Circuncisão precisa? Eles queriam que o gentio fosse circuncidado. Já pensou? Quem já fez aquela operação de fimose? Quem já fez aquela operação? Tem muitos homens que fazem. Tem alguns que estão com vergonha de dizer eu fiz. Né? Besteira. Como se tivesse cortado o negócio, não é? E eu lembro que eu tenho 2 irmãos que fizeram. Graças a Deus que eu não fiz, que eu ouvi o sofrimento do meu irmão. Um fez muito novinho, legal, nem lembra de nada. Outro fez depois de velho. A gente bagunçava tanto com ele quando era jovem. Ele já com 22 anos. E era horrível. Doído. Aí já pensou, já pensou assim, para vir para Cristo tem que circuncidar. Meu amigo, ia ser um negócio complicado. Né? Ia ser complicado. E tinha essa dúvida. É preciso circuncidar o povo ou não? A salvação é pela fé. E como é que fica o comportamento moral? Olha, se vocês pregarem isso aí que Paulo está falando, que ninguém é salvo por obras, pela lei, mas pela fé em Cristo, esse pessoal vai ser tudo imoral. Esse pessoal vai virar bandido. Essa era uma questão levantada. Inclusive, aquilo que eu compartilhei com você. Os 2 extremos. Tiveram cristãos, até hoje tem. É fé, é graça, não preciso fazer nada. Aí que entra o livro de Tiago. Demonstra a sua fé através das obras. Está vendo o contexto? Como as coisas começam agora a fazer sentido? E você vai entender. Você vai entender o porquê daqueles temas abordados nas cartas. E, finalmente, um outro aspecto também importante é o aparecimento de heresias. E dentro da igreja, gente, eles não tinham o Novo Testamento, eles dependiam dos apóstolos. Olha, aqueles primeiros irmãos, eu tiro o chapéu para eles, eu fico olhando e pensando, eu não faço nada comparado ao esforço deles. A gente tem carro hoje, a gente tem internet para conversar, tem o WhatsApp, né? O que está com dúvida, você responde ali rapidinho. Não tinha isso não, gente. Era tudo complicado, tudo era mais difícil. Não existia essa questão de WhatsApp, de uma mensagem instantânea, e eles foram fidelíssimos, eficientíssimos na missão que Deus havia dado para eles. Eficientes. Acompanhando, mas aí eles precisavam combater as heresias que iam aparecendo, inclusive heresias essas de guardar parte da lei. Aí você vê isso muito comum nas cartas de Paulo, ele batendo nessa tecla, né? Que queriam obedecer, observar a lei. Ele fala sobre graça. E aí, para nós terminarmos essa parte, eu quero falar com você bem rápido. Dá uma pincelada de um ponto muito interessante sobre a canonicidade das Escrituras. Tá? Canonicidade das Escrituras. E por que eu quero falar isso? Eu quero hoje mostrar para você como foi que nós chegamos, como foi que, quando eu falo nós, eu falo a igreja, chegou nos 27 livros do Novo Testamento. Tá, que isso é uma pergunta, é uma intriga, né? Na verdade intriga você, né? A minha intrigou muito. Como chegou nesse ponto? Primeiro, a canonicidade vem do grego canon, que significa vara ou cana. Ou seja, regras, instrumentos, instrumento de medida. Trazendo isso para as Escrituras, refere-se a quê? Refere-se ao caráter de regra e de fé das Escrituras. Ok? Ou seja, está medida e consequentemente comprovado que isso aqui é inspirado por Deus.
Tudo bem? É nesse sentido. E aí existiam, você está anotando? Anote rapidinho, para a gente conseguir terminar essa parte da nossa aula de hoje. Existiam 4 testes que a igreja fazia, que a igreja fez, para determinar a canonicidade, ou seja, a veracidade de uma carta e ser colocada no cânon bíblico. E isso não foi feito pelos apóstolos, eu quero que você entenda isso. Porque os apóstolos foram morrendo, eles não acreditavam, eles não achavam que Deus estava dando a missão de formar os livros do Novo Testamento. Eles não achavam isso. Senão estariam agrupando, entendeu? Eles foram mandando para as igrejas. E essa foi uma missão que a igreja teve que realizar depois dos apóstolos, gente. Depois que os apóstolos foram, depois que os pais da igreja partiram, ele começou a observar a necessidade, porque depois dos apóstolos, muitos irmãos escreveram algumas coisas das igrejas. E aí, isso está no canon ou não está? Isso é inspirado ou não? Então existiam 4 regras. 4 regras, 4 testes eram aplicados para a aceitabilidade daquela carta, daquele livro, como inspirado por Deus. Ou seja, faz parte do cânon bíblico. O primeiro teste, que a igreja, e só veio, eu quero que você entenda uma coisa, só veio a chegar nos 27 livros no século IV. Em 367 depois de Cristo, a primeira vez, esses 27 foram organizados. Pela primeira vez. Não que organizados e escritos, documentado. Não que antes não tenha, mas documentado, a gente só vê como registro histórico que aquilo está grafado, né? Então, bem provável, já a igreja, algumas igrejas usavam os 27, mas pela primeira vez que foi grafado, organizado, foi em 367 depois de Cristo. Vou já passar essa data para você escrito. Primeiro teste, a apostolicidade. O que quer dizer isso? Está aí. Esse escrito tinha que ter vindo de um dos apóstolos, ou de uma pessoa com o respaldo deles. Em outras palavras, gente, todo o cânon do Novo Testamento se limitou ao primeiro século, que foram os livros escritos pelos apóstolos, ou livros escritos por pessoas com respaldo deles, como o livro de Lucas. Não foi escrito por apóstolo. Lucas não era apóstolo. É um exemplo disso. O próprio livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus. Judas também foi outro que foi escrito por provavelmente um dos irmãos de Jesus. Então, tinha que ter vindo dos apóstolos ou ter tido o respaldo deles. Ok? E essa era uma regra. Segunda regra, a universalidade. O que é isso? Todas as igrejas daquela época precisavam concordar que aquele livro era um livro inspirado. Mas pastor, e os apóstolos? Gente, já tinham morrido. Não tinha como consultar nenhum. Essa foi uma das principais missões da igreja no seu início. Determinar quais eram os livros canônicos do Novo Testamento. E aí as pessoas atribuem muito à igreja católica. Olha, não existia igreja católica, tá? Não existia igreja católica. Não existia. Então, quando nós estudamos a história da igreja, nós vimos que, na verdade, a formatação da igreja como igreja católica já foi acontecer no século VI, com Gregório. Então, não existia, tá bom? Entenda isso.
Existiam igrejas que amavam a Jesus Cristo em vários lugares diferentes do mundo conhecido, e elas tinham essa preocupação quanto à canonicidade das Escrituras. Terceiro teste que era aplicado: conteúdo. O conteúdo destas cartas precisava concordar com aquilo com que os apóstolos haviam passado à igreja. Então, por exemplo, por muito tempo duvidou-se do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi um dos últimos livros que foi colocado no cânon bíblico. Por quê? Tinham dúvidas. Primeiro, não sabia-se quem escreveu. Então tinha algumas dúvidas. Será que isso concorda com o que os apóstolos haviam escrevido? Com o que os apóstolos haviam deixado para a igreja? Então olha o tamanho da missão dos primeiros líderes daquelas igrejas pós-apostólica. Está aqui, ó. Obrigado. Anote agora aí. Você vê nas paradas, assim, me olhando aí, tem que anotar, né? Deveria concordar com o que os apóstolos haviam falado. Então tinha toda essa preocupação com aqueles primeiros líderes da igreja. E por último, o quarto teste é inspiração. Inspiração. Inspiração, a nítida evidência da expressão do Espírito. E aí, nós que temos o Espírito, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós sabemos distinguir o que é espiritual, o que não é, o que vem de Deus e o que não vem. E eles tinham essa observação. Eles oravam por isso, para saber exatamente se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Bom, gente, tem ainda 2 slides para mostrar para você, mas eu não vou mostrar mais por causa do nosso horário. Eu vou passar para a tarefa, tá bom? Para a tarefa, vou passar para o slide final agora. Aí na semana que vem eu mostro a você o que ficou faltando. Pronto, aqui ó. Primeira tarefa. Em relação às cartas gerais, quais os seus objetivos? Nós falamos de 3 no começo, né? De 3. E são esses 3 objetivos que você precisa levar em consideração aqui nesse ponto, tá? Segundo, o contexto em que foram escritas. Aí eu falei para você do contexto político e do contexto eclesiástico. Político em relação àquela questão política que nós conversamos, que mudou tudo a partir do final da década de 60. E o eclesiástico eram as dificuldades que existiam dentro da igreja. A questão da animosidade entre os judeus e os gentios. Aí, o terceiro, o que você aprendeu sobre a canonicidade, faltou concluir uma partezinha, mas você já pode tentar responder essa pergunta. O que é importante nessa pergunta, gente? Do que nós vimos? Os 4 parâmetros que eram determinantes para falar se aquele livro, aquela carta, fazia parte do cânon bíblico ou não, tá? É importante aí. E aí, o outro ponto que é importante, eu vou citar para você na aula que vem, tá? Mas já pode tentar responder, aí nós completaremos a sua resposta quando eu falar do último ponto sobre a canonicidade da Escritura na aula que vem. E aí, para terminar, você agora, era até eu li o capítulo 7, não é? Agora até o capítulo 13, e você vai entregar. Você pode fazer em grupo, não tem problema. Não tem problema fazer em grupo. Mas é importante você ter um registro pessoal para você, tá bom? Se você me entregar um papel com o nome das pessoas, não tem problema. Contanto que todos tenham participado e feito. Não adianta chegar aqui, coloca o meu nome aí, por favor. Isso é balança enganosa. Tá bom? Isso é balança enganosa.
Então não aceite isso. Isso é pecado, você está enganando. Você vai colocar se você participou. Não adianta você colocar, pastor, eu não li Hebreus. Alguém me perguntou hoje. O que eu faço? Você pode ler essa semana, porque o livro de Hebreus, eu dei 2 semanas para ler. Né? Então aproveite isso aí, e leia agora, e faça até o capítulo 13. Só que agora vai aumentar a sua tarefa. Até o capítulo 7, era mais fácil, né? Agora até o 13 de uma vez. Ok? Tudo bem? Então que Deus nos abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser. Tua palavra é a verdade.